Olá, minha gente, meu sexto período, tudo bom com vocês? Todo mundo em casa de quarentena? Espero que sim. Então vamos aproveitar essa quarentena para a gente estudar. Ninguém gripado? Paulo, você tá bem? Tomara, né? Espero que esteja bem. Ninguém pegou, né, minha gente, a gripe? Tudo certo. Vamos continuar aqui com o nosso assunto que a gente já estava estudando na sala, né? Já há alguns dias, que era sobre a extinção do contrato de trabalho. Coloquei aí meu nome, viu, minha gente? Vai que alguém esqueceu, né? Quem eu sou, tanto tempo sem me ver. Tô brincando, vamos lá. Por isso que eu botei aqui continuação, porque a gente já vem estudando tantas outras formas, né? De extinção do contrato de trabalho, tantas outras formas de modalidades de extinção do contrato, como é que ela pode acontecer, como não, quais são as consequências. E hoje a gente vai ver mais duas formas, tá? A gente vai ver essa primeira, que é aqui a extinção do contrato por pedido de demissão. É quando o empregado ele pede para sair da empresa, tá? E aí eu queria dizer a vocês que não há uma previsão legal para isso. Não há nenhuma forma que diga assim, olha, o empregado ele vai sair quando isso acontecer, tá? Por quê? Porque a gente está diante de um contrato e como a gente vem estudando, o contrato de trabalho, ele é uma espécie, tem algumas especificações, mas ele também se enquadra em toda a teoria geral dos contratos que vocês estudaram com minha amiga Paulinha lá no quinto período, não foi isso? E aí a gente lembra que todo contrato ele tem como base ou como um dos elementos principais a sua vontade. Então, no contrato de trabalho, a coisa não é diferente. Eu, para poder continuar com esse contrato, eu preciso ter vontade. Essa vontade precisa ser livre, precisa ser espontânea. Então, a partir do momento que eu não quero mais trabalhar para aquele determinado empregador, não tem problema. Lei nenhuma vai me obrigar a trabalhar para ninguém, tá? E aí o que a gente tem é esse artigo aqui, ó, o 487, que vocês estão vendo aqui, onde ele diz: não havendo prazo estipulado, a parte que sem justo motivo quiser rescindir, deverá avisar a outra. Essa previsão aqui legal, ela faz, a lei ela coloca em relação ao aviso prévio. A gente ainda vai ter uma aula só sobre aviso prévio, mas quando ela coloca aqui, ó, a parte que sem justo motivo quiser rescindir, a gente entende esse querer como vontade. Tendo vontade o empregado de deixar aquele emprego, ele apenas avisa a outra parte que não vai mais trabalhar e ele pode seguir o seu caminho sem precisar de grandes consequências, tá? Na verdade, algumas consequências têm em qual sentido? Igual a qualquer contrato. Se eu tenho um contrato por prazo indeterminado, que é o contrato de trabalho, e uma das partes, ela vai precisar me dizer, ó, eu não vou mais trabalhar para você. Ou a outra diz assim, olha, eu não quero mais que você trabalhe para mim. Em nome da boa-fé, eu preciso avisar isso com antecedência, para não pegar outra parte de surpresa, para outra parte se preparar. É o que a gente chama do aviso prévio, né? Então, se eu digo, olha, a partir do mês que vem eu não vou mais trabalhar para você, tudo certo? Não tem problema nenhum. Se o empregador me disser, olha, Thalita, a partir do mês que vem eu não quero mais trabalhar para que você trabalhe para mim, também tá tudo certo. Agora, se eu digo, olha, eu só trabalhei para o senhor hoje, viu? A partir de amanhã eu não trabalho mais. Eu vou ter que pagar por isso. Pagar porque eu peguei o outro de surpresa. Então, quando as pessoas dizem assim, eu não vou pedir demissão não, porque quando eu peço a demissão eu saio com uma mão na frente e a outra atrás. Não recebo dinheiro nenhum. E aí não é bem assim. Se houver alguma verba rescisória que ela ainda seja devida, o empregador sim precisa lhe pagar.
Agora, se estiver pagando tudo certinho, se eu tirei férias, se eu recebi décimo, se está tudo certinho e eu estou pedindo para sair, e eu ainda tenho que pagar esse aviso prévio, ou seja, já não tenho quase nada para receber. E ainda preciso pagar esse aviso prévio, às vezes tem empregado que termina, sai desse contrato ainda devendo para o empregador. Por quê? Porque ele não vai ter aquele direito àquela multa do FGTS. Porque ele não está tendo uma demissão arbitrária, não há uma penalidade para ser paga a ele, não é isso? Na verdade, é um querer dele e quando ele assim quer, algumas consequências vão existir, tá? Então, como eu coloquei aqui, não há forma legal para tal exigência, a necessidade de conceder esse aviso prévio, se ele não avisar, ele vai pagar por isso. E aí, quando a gente for estudar aviso prévio, a gente vai ver as modalidades, onde tem aqui a possibilidade de descontar o aviso na rescisão, como eu falei para vocês, ok? Vamos para a nossa próxima modalidade de extinção do contrato de trabalho, que é a rescisão indireta. Como assim, Thalita? Indireta? Ou rescinde ou não rescinde? Ou rescinde diretamente ou não rescinde? Na verdade, é o seguinte, quando a gente trata da rescisão indireta, é porque a lei trata de uma forma e na prática a conversa entre empregado e empregador ela pode destoar. Por quê? A gente já estudou quando é o empregado que ele comete uma falta grave. Lembram? Quando é uma falta grave, a gente termina tendo motivo para que o empregador coloque esse empregado para fora por justa causa, né? Cristiano, que eu diga aí a história do Munguzá, hein, Cristiano? Essa vai ficar para a história. E aí, a gente agora tem uma outra realidade. Eu fico mais tranquila para falar com vocês assim muito por cima, porque a gente já trabalhou com ela em sala de aula, vocês já fizeram trabalho, mas eu precisava arrematar essa modalidade de extinção do contrato de trabalho, tá? E aí, agora, do mesmo jeito, relembrando, eu tenho um contrato, eu tenho duas partes, e agora a parte empregadora, ela não cumpre com alguma obrigação contratual ou legal, né? Quando ela não cumpre essa obrigação, o que vai acontecer? A outra parte, o empregado, está livre das obrigações dele também. E aí vocês estudaram isso também lá nos contratos em direito civil, né? Eu só sou obrigada a cumprir com a minha parte da obrigação, quando a outra parte também cumpre com a parte dele. Então, se o empregador ele descumpre uma cláusula legal ou contratual, eu, empregado, estou livre para poder seguir a minha vida, mas algumas consequências a gente terá aí, tá? Por que é indireta? Imaginem vocês que um empregador, ele descumpra com a parte dele contratual e eu chego para ele e digo, meu patrão, o senhor não está cumprindo com a sua parte, eu quero que o senhor me pague tudo que eu tenho direito. O que você acha que vai acontecer? Você acha que assim, de livre, espontânea vontade, ele vai dizer, nossa, meu empregado, você está certíssimo, né? Eu realmente não estou cumprindo, eu realmente fiz o que não devia, mas eu estou aqui, vou lhe pagar, vou lhe indenizar, vou pagar tudo que você tem direito. Não estou dizendo que isso não é possível, né? Nem que isso é coisa que nunca aconteceu. Mas a probabilidade disso acontecer é quase nenhuma. Então, por isso que tem aqui, ó, nesse primeiro asterisco que eu coloquei, normalmente se reconhece judicialmente. Por quê? Porque na prática o que vai acontecer é assim, o empregador ele não cumpre, ele atrasa salário, ele não recolhe FGTS, ou ele pede você para fazer uma coisa que não deveria, ou a gente conversou um pouquinho sobre assédio moral, vocês lembram disso? Ele começa a perseguir você, outras coisas que a gente vai ver aqui, outros exemplos, e aí ele vai fazer tanto, vai forçar tanto, que uma hora você não vai aguentar, e você vai pedir para sair. Sabe, Capitão Nascimento, né? Não aguenta, peça para sair,
É por aí, tá? A rescisão indireta é assim. Então, você vai lá e vai dizer, olha, eu não aguento mais e eu não vou mais trabalhar para o senhor. Quando você disser isso, ele vai dizer, bom, é você quem está pedindo, como a gente acabou de estudar. É um pedido de demissão voluntária, é um querer, é você que não quer mais trabalhar para mim. Ele vai querer tratar dessa forma. E aí você vai dizer, olha, eu não quero, mas eu não quero que você está descumprindo com a sua parte. E aí ele vai dizer a você, bom, é você que não quer, porque se você quiser continuar, eu continuo trabalhando com você. Então, o que é que vai acontecer? 99% dos casos, esses casos vão terminar na justiça, vão terminar judicializados, tá? Por quê? Porque ele vai lhe demitir como se você tivesse um pedido de demissão e você vai ter que ir até o judiciário, para o judiciário te dizer assim, não, olha, você está certo, empregado, eu vou transformar esse pedido de demissão em uma rescisão indireta. Porque com a rescisão indireta, esse segundo asterisco que tem aqui, ó, com a rescisão indireta, você vai ter todos os direitos rescisórios como se você tivesse sido demitido de forma arbitrária ou sem a justa causa, como a gente chama, né? Então, você vai ter direito a sacar FGTS, a multa do FGTS ele vai ter que depositar, até seguro-desemprego você vai ter direito, tudo o que você teria se você tivesse sido demitido sem justa causa, tá? Então, normalmente, essas causas terminam judicializadas, ok? Vamos para o próximo slide. Aqui é o que diz o 483, que foi o que a gente estudou já na sala, quando eu pedi para que vocês me colocassem um exemplo, né, se eu não me engano, ou quais eram as formas, acho que foi isso, de rescisão indireta, quais são as espécies. E aqui tem o 483, então olha o que diz o caput, né? O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização. Observe que a lei já fala pleitear, né? Você vai buscar, você vai pedir essa indenização. Se você conseguir de forma extrajudicial, ótimo, melhor ainda, estamos em épocas, né, de mediação, de conciliação, onde cada vez mais a gente está aí incentivando essa prática. Mas se você não conseguir, você tem aí um amparo legal para pedir isso judicialmente, tá? Então, a gente tem alguns casos, como a gente viu aí, quando foi exigido serviço superior às forças, ou defesa por lei ou costumes, ou quando você for tratado com rigor excessivo, correr mal, manifesto de mal, perigo de manifesto mal considerável, ele não cumprir com as obrigações contratual dele, e aí vocês entendam essa letra D como questão salarial, como questão do recolhimento de todas as obrigações dele, tá? Previdenciárias, trabalhistas mesmo, como o FGTS, ok? Ou qualquer obrigação de fazer que ele tenha, ou ter que entregar EPI, lhe forçar a trabalhar sem EPI, todas essas situações vocês vão ver que elas vão se encaixar em uma dessas alíneas do 483, ok? E agora, como eu faço? Como é que agora eu com um caso de rescisão indireta, o meu empregador não está mais cumprindo com as obrigações dele, como é que eu faço? Será que se eu sair, eu tenho um abandono de emprego? Como é que eu faço? Se eu for pedir a ele para sair, eu vou estar considerando isso como um pedido de demissão? Ou como é que eu vou proceder? E aí eu vou dizer a vocês o seguinte, a lei, ela não estabelece um procedimento, tá? Ela não vai lhe dizer assim, eu faço assim, faça assado, faça isso ou aquilo outro. Mas a doutrina e a jurisprudência, ela já é bem unânime, ela já entende, até por interpretação legal, que a gente vai ver no próximo slide, ela já entende que o procedimento deva ser esse, tá?
Primeiro, você, aqui ó, nesse 1, o empregado entende que o empregador praticou algo que configura a justa causa dele, ou desculpa, o empregado, justa causa do empregador, ok? E aí, a partir do momento que você assim entender que encaixou em uma dessas situações do 483, você deixa de trabalhar. Então, entre aspas, você abandona, né? Você não vai mais trabalhar. E aí, depois, você vai comunicar ao empregador o motivo do seu afastamento. Volto a dizer, a lei não exige. Mas, por segurança, é interessante que você faça isso por escrito. A lei não exige, mas por uma segurança é bom que assim você faça. Então, ou você faz uma notificação para a empresa, ou se for empregador, não precisa ser empresa, pode ser empregador individual, pode ser doméstico, não tem problema. Você faz uma comunicação dizendo, olha, eu a partir de hoje eu não vou mais trabalhar, porque eu estou me afastando, porque eu entendo que o senhor fez isso, aquilo, outro, está descumprindo, deixou de pagar o meu salário, exigiu algo que não deveria exigir de mim, não estou aguentando e estou saindo. Thalita, precisa ser por escrito? Thalita, não precisa, mas como a gente sabe que no âmbito processual eu vou precisar de provas, é bom que você faça isso já de forma pensada. Então, pode ser um papel escrito? Pode ser um e-mail? Pode ser uma mensagem no WhatsApp, professora? Pode, porque hoje tudo isso é considerado prova documental, ok? Depois que você faz isso, o que você vai fazer agora? Ajuizar uma ação, para que o juiz reconheça essa sua falta grave, a falta do empregador, para que ele enquadre a conduta do empregador como falta grave e transforme o seu pedido de demissão ou a sua justa causa, eu não sei como o empregador poderia configurar isso, ele reverta isso numa rescisão indireta. Ele entenda que ao descumprir um contrato, que ao haver o descumprimento contratual, indiretamente já houve a rescisão. No momento do descumprimento contratual, já houve essa rescisão. Então, apenas eu preciso que o juiz, já que a parte não reconhece isso de forma espontânea, eu preciso que o Estado, na forma do juiz, reconheça que aquela conduta dele foi motivo para rescisão daquele contrato. E aí eu vou receber todos os direitos, como eu já falei, como se fosse uma demissão sem justa causa, tá? Aqui nesse asterisco, eu coloquei para vocês aqui, ó, o empregado não está obrigado a conceder aviso prévio, mas quando a gente for conversar sobre aviso prévio, eu explico melhor, ok? Bom, minha gente, aqui a gente encerra mais essas duas modalidades, tá? A extinção por pedido de demissão e a extinção por rescisão, tá? Aqui nesse slide, me desculpem, eu coloquei os parágrafos do artigo da CLT, só para que vocês vejam algumas nuances, mas queria chamar a atenção para esse parágrafo terceiro, esse segundo a gente vai estudar depois, queria chamar a atenção de vocês nesse parágrafo terceiro aqui, ó, quando ele diz assim, ó, nas hipóteses das letras D e G, poderá o empregado pleitear a rescisão do seu contrato de trabalho e o pagamento das respectivas indenizações, permanecendo ou não no serviço até final decisão do processo. Ou seja, nessas duas hipóteses, ela diz, olha, você escolhe, ou você continua trabalhando e pleiteia isso judicialmente, agora já sabem, né? Sabe que no dia que chegar a notificação para o empregador, ele vai dizer o que? Você pega a sua azulzinha, né? E passa no RH, como eu digo para vocês. Mas, se você quiser, você também pode não permanecer. O que me leva a entender que nas outras hipóteses, eu preciso realmente deixar de trabalhar e mandar aquela notificação que eu já conversei. Estão entendendo? Porque aqui ele só ressalta o D
a linha D e a linha G e diz, olha, nessas hipóteses você escolhe se você permanece ou não trabalhando. Enfim, esse é o procedimento que a doutrina ela vai nos dizer. Pode ser que um ou outro doutrinador ele destoe de uma forma diferente, por pensar de forma diferente, mas isso não invalida o direito material que tem o empregado a ter essa rescisão indireta, ok? Aqui tem alguns exemplos de condutas, que foi aquilo que a gente trabalhou em sala de aula, e por fim, a gente acaba aqui essas duas modalidades. Minha gente, eu vou deixar para vocês aqui no fórum um caso concreto que eu criei para que a gente possa discutir dentre as formas de extinção do contrato de trabalho que a gente já estudou, qual seria o melhor conselho que você daria ao Florisvaldo, tá? E aí eu vou participar com vocês. Eu quero muito que vocês digam, justifiquem o que é que vocês acham qual é o direito do Florisvaldo, tá? Para encerrar, eu deixo aqui dizendo: estudem em casa, não deixe de estudar, deixem para atualizar a série depois, sejam disciplinados. A gente está fazendo tudo com muito carinho, todos os professores, a gente está se desdobrando para gravar a aula para vocês, para colocar texto, para que a gente não possa perder esse tempo, tá? Estou à disposição de vocês para qualquer dúvida. Vou colocar um prazo para a gente encerrar o fórum, que eu estou colocando hoje, e depois a gente vai continuar, por isso que eu coloquei aqui, continua. Então, aqui, como diz as duas figurinhas, se previna, por favor, fique em casa, faça a sua parte, mas não deixe de estudar. Aproveite, depois não quero ouvir assim, professora, porque eu não tenho tempo de estudar, porque eu trabalho muito durante o dia, porque né? Como eu escuto sempre, aproveite aí, vocês vão ter 14 dias para colocar a matéria em dia, porque quando a gente voltar é prova, tá? E também pensem que vocês estudam para a vida, não só para a prova, tá? Estou à disposição de vocês, vocês têm meu WhatsApp, vocês têm meu e-mail, vamos nos comunicar pelo fórum, qualquer coisa estou à disposição. Muito obrigada pela atenção de vocês e espero em breve a gente poder se ver novamente, ter o contato olho no olho, que também isso é muito bom. Por enquanto, fiquem com o meu abraço, estou à disposição de vocês, tá? E comentem o fórum. Obrigada!